No terceiro ano de Joaquim, o povo hebreu estava oprimido sob o jugo pesado dos egípcios. Entre eles estava Moisés, um jovem pastor hebreu, cuja inquietação interior o impelia a clamar por libertação. Com um olhar atento, ele testemunhava a miséria de sua gente, e sua alma ansiava por mudança. As noites eram preenchidas com sonhos de um futuro livre, mas o medo e a insegurança lhe acompanhavam a cada dia. Certa manhã, enquanto pastoreava suas ovelhas no deserto de Midian, Moisés se deparou com uma sarça ardente. A cena era aterradora, chamas dançavam e, no entanto, a sarça não se consumia. O brilho intenso e sobrenatural fez seu coração acelerar, e enquanto se aproximava, uma voz soou a partir da chama: Moisés, Moisés! A chamada reverberou em seu ser, despertando tanto temor quanto ave. Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A sacralidade do momento o envolveu, e Moisés caiu de joelhos, perplexo e temeroso. Eu sou o que sou, vai e diz ao meu povo que eu os enviarei. A declaração de Deus ressoou como um trovão em seu peito. Hesitante, Moisés questionou sua capacidade de cumprir tal missão. Quem sou eu para ir ao faraó? Ele se lamentou, carregando o peso da inadequação. O Senhor o tranquilizou com promessas de presença e poder: eu estarei contigo. Com isso, Moisés atravessou a porta para um novo caminho, onde cada desafio se tornaria um teste de fé. Ao chegar ao Egito, a opressão era palpável, e a ansiedade pulsava em seu peito. Na presença do faraó, ele ergueu sua voz temerosa, e o Nilo se transformou em sangue. O milagre ecoou como um rugido divino, clamando pela libertação do povo, mas a dureza do coração faraônico persistia. As pragas que seguiam rãs, piolhos, e a escuridão foram testemunhos do poder de Deus, mas também da incredulidade que cercava Moisés. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? De volta às provações, Moisés observou o surgimento de piolhos da poeira da terra, um sinal de que Deus estava agindo. A incredulidade dos egípcios se tornava evidente, mas Moisés, relembrando a promessa sagrada, se mantinha firme. O deserto, inicialmente temido, se transformou em uma escola divina onde aprendeu sobre confiança e obediência. Com fervor renovado, Moisés liderou seu povo em direção à liberdade. O peso da responsabilidade aumentava, mas tudo culminou quando, diante do Mar Vermelho, ele ergueu a mão. As águas se dividiram, e o caminho para a liberdade se abriu. A travessia não era o fim, mas um novo começo. Bem diante da montanha sagrada, ele se preparava para um chamado ainda maior. A verdadeira transformação interior do povo estava por vir, e Moisés aguardava ansiosamente o desdobrar do plano divino. Uma nova jornada de fé estava prestes a começar, e o destino de seu povo dependia do próximo passo. O que Deus tinha reservado para eles? Enquanto Moisés se recuperava da travessia milagrosa, a impressão do poder de Deus ainda fervilhava em seu coração. O povo hebreu, a princípio em êxtase pela liberdade, agora se voltava em expectativa para o líder que os guiara de maneira tão prodigiosa. Os ecos da vitória ressoavam naquelas montanhas, mas um temor crescente se estabelecia entre eles. O que virá a seguir? Perguntavam-se uns aos outros, a incerteza pairando como uma nuvem sobre o deserto. Na sua alma, Moisés sentia o peso da responsabilidade. O Senhor o tinha chamado para liderar, mas a jornada de libertação não tratava apenas de escapar da escravidão, era um chamado à transformação. Sem um propósito claro a seguir, o povo poderia facilmente retornar a antigas maneiras, e a promessa de Canaã poderia ficar, mais uma vez, fora de alcance. Assim, Moisés se dirigiu a Deus em oração, implorando por orientação. Senhor, tu que permaneceste conosco no Egito e na travessia do mar, revela-nos agora o que devemos fazer. Ensina-nos o caminho que devemos seguir, pois o deserto é vasto e temos necessidade de ti, clamou Moisés, levantando sua voz ao céu.
Então, entre as nuvens, uma sombra se adensou e uma voz lhe respondeu: Desça o monte e prepare meu povo. Eles precisam conhecer os meus mandamentos e o que é necessário para caminhar diante de mim. O Senhor então revelou a Moisés que ele iria estabelecer uma aliança com o povo, um pacto de amor e justiça. Se seguissem os seus mandamentos, seriam a sua nação escolhida. Movido pela urgência e reverência, Moisés desceu do monte e convocou o povo. Escutem! O Senhor nosso Deus quer fazer uma aliança conosco. Ele nos entregará suas leis para que possamos entender como devemos viver e honrá-lo. As palavras de Moisés atraíram a atenção da multidão, mas a incerteza ainda pairava. Passaram-se dias enquanto Moisés se preparava para receber a lei divina. Ao ascender novamente ao monte, sentiu a presença de Deus de maneira palpável, como uma brisa fresca em uma manhã quente. O temor e a reverência o envolviam, e ele estava consciente da importância do que estava prestes a receber. Quando as tábuas foram entregues a ele, e os 10 mandamentos foram proclamados, Moisés percebeu que cada preceito não era uma mera obrigação, mas um guia para a vida plena e o relacionamento profundo com Deus. Mas a tarefa de moldar os corações daqueles que tinham vivido na opressão do Egito não seria fácil. Muitos que o acompanhavam ainda tremiam à sombra das queimaduras da escravidão e não conseguiam ver a liberdade que Deus prometia. Aqueles 10 mandamentos seriam um refúgio, um caminho de santidade, mas também um teste para a nação recém-liberada. O deserto os prepararia para a jornada à terra prometida, mas ao mesmo tempo os desafiaria a submeterem suas vontades à soberania de Deus. Enquanto Moisés saía do monte, carregando as tábuas sagradas, um pressentimento inquietante começou a se formar em seu espírito. O Senhor lhe havia advertido sobre a dureza dos corações de seu povo. Como eles reagiriam à lei? Estariam prontos para aceitar a verdade e se afastar das suas velhas maneiras? Um embate espiritual e moral se desenrolaria diante deles. E assim, no horizonte do deserto, algo começou a surgir, murmúrios de descontentamento e desconfiança fermentavam entre a multidão. E dentro do coração de Moisés, a pergunta ecoava: o que virá a seguir? Os desafios da transformação estavam apenas começando, e o desenrolar desse plano divino poderia mudar para sempre a história do seu povo. O que estava prestes a acontecer testaria não apenas a fé de Moisés, mas a verdadeira essência da nação que se erguia nas areias do deserto. Assim, a soberania e os propósitos de Deus se revelariam, mais uma vez, em cada teste e provação, preparando os hebreus para o que viria a seguir. Estariam eles prontos para a transformação que o Senhor lhes havia prometido? O próximo passo na jornada de fé se aproximava, e o desenrolar da história dependia da disposição de seus corações. Enquanto Moisés descia do monte, as tábuas de pedra firmemente abraçadas contra seu peito, uma tempestade de emoções se acirrava entre os israelitas. O sol ainda brilhava nas areias do deserto, mas a atmosfera estava carregada de murmúrios que se espalhavam como um eco feito de desconfiança. O povo, que tinha testemunhado a mão de Deus nas pragas do Egito e na travessia do mar, agora questionava o que significavam aquelas leis. Por que precisamos de mandamentos? Não podemos decidir o que é certo, disse um homem, com a voz cheia de indignação. Outros começaram a se unir a ele, alimentando um clamor de descontentamento. As vozes se elevavam, como ondas do mar, e a confiança que antes inundava o acampamento começou a se dissolver. Moisés, percebendo a agitação, levantou a mão para buscar silêncio. Ele sabia que cada preceito recebido não só era um pedido de obediência, mas uma expressão do amor e cuidado de Deus. Escutem! O Senhor nos deu estes mandamentos para que possamos viver em plenitude. Eles são para nossa proteção e conduzirão nossos passos na terra que nos promete. O coração de Moisés disparava, ele se lembrava das palavras de Deus nas profundezas do monte: um povo transformado revela a plenitude do meu amor. Mas como poderia liderar uma nação prometida se os seus próprios corações afundavam na dúvida? Ao mesmo tempo, Noé, um jovem entre o povo, sentava-se, isolado, em uma roda de descontentes. Ele observava a cena com um misto de espanto e tristeza. Como podem esquecer? Ele nos libertou. Como podem rejeitar o que veio do céu? Em seu murmúrio, seus olhos buscavam os de Moisés, que pareciam distantes,
inundados pela responsabilidade. As famílias começaram a debater acaloradamente. Aqueles que um dia sonharam com a liberdade começaram a orar pela segurança do passado egípcio. Os ídolos que deixaram para trás começaram a ser lembrados. Entre as palavras, o povo tomou um novo fôlego ao falar de suas antigas práticas. Era um jogo perigoso, um retorno ao que conheciam. Em vez de nos submeter a regras, devemos ser livres, continuaram a protestar. Os ecos das suas vozes assombravam a mente de Moisés e ele se retirou para orar. Ele clamou ao Senhor: Senhor, como posso guiar este povo? Tua lei e tua verdade são um presente, mas eles não conseguem ver. Enquanto Moisés buscava direção, uma nuvem começou a formar-se no horizonte. De repente, um vento forte soprou, e a presença do Senhor encheu o ar. Eles não compreendem, Moisés. Os seus corações foram endurecidos por gerações de opressão, e a transformação não será fácil. O deserto não é apenas uma jornada física, mas um teste espiritual para moldar suas almas. Devo liderá-los, Senhor, mas como? Implorou Moisés. Prepare-os para o meu toque. Eles terão 12 testes, cada um passo mais próximo da redenção. Cada desafio os aproximará de minha vontade e revelará a profundidade do seu coração. Este é o seu caminho, o caminho que os levará à terra prometida. Com essa revelação, uma nova fervorosa determinação despertou em Moisés. Ele se levantou, e sua voz voltou a ecoar. Escutem, vocês hebreus. O Senhor estabeleceu uma série de provas para nós. Através delas, nosso Deus nos guiará, e em cada um de nós ele revelará o que precisa ser transformado. Os olhares se voltaram para ele, agora cheios de uma mistura de medo e curiosidade. A disposição de seus corações para a transformação dependeria das provas que viriam. Enquanto Moisés falava, os rumores da mudança se acentuavam, com novos desafios ardendo no campo de visão. Assim, a jornada de fé se preparava para iniciar um caminho repleto de testes divinos, onde cada coração seria revelado e moldado conforme o propósito soberano de Deus. O que viriam a enfrentar seria decisivo para entenderem a grandeza do amor divino. Estamos prontos para descobrir o que o Senhor tem reservado para nós, questionou Moisés, sua voz ressoando no ar. E assim, o primeiro teste se aproximava, uma oportunidade para cada um se encontrar com seu Criador, e as promessas ainda não reveladas começavam a se descortinar no horizonte do deserto. Enquanto Moisés falava sobre os testes que se aproximavam, um silêncio pesado caiu sobre o povo. As palavras do líder reverberaram nas mentes e corações, mas a incerteza ainda dominava. Em meio à multidão, a tensão se intensificou. A promessa de Deus parecia implícita, mas bem distante, como um vislumbre de um sol em um horizonte embaçado. Moisés sentiu o peso da expectativa. Ele sabia que o primeiro teste estava prestes a ser revelado, e antes que isso acontecesse, ele buscou o Senhor novamente, desejando sabedoria e força para guiar o povo. No silêncio da sua oração, a nuvem que envolvia o Monte Sinai começou a se espessar, deixando o ar eletricamente carregado, como se o próprio céu estivesse à beira de uma revelação. Ó Senhor, mostra-me o que devo fazer, implorou. Sua voz soou com uma urgência que ecoou na vastidão. E então a resposta veio: reúna meu povo, e prepare-os para experimentar a prova que eu escolhi, que testará sua fé e confiança em mim. Chegou a hora, e não havia mais espaço para dúvida. Moisés levantou-se, chamando todos os israelitas para se aproximarem. Ele sabia que naquele instante, o destino de cada coração seria provado. A primeira prova será sobre o suprimento da necessidade, anunciou, e um murmúrio de confusão percorreu a multidão. Por 3 dias vocês terão que confiar totalmente em mim. Não haverá água. Serão despojados das suas certezas humanas. Eu quero que vocês apenas creiam em mim. A reação foi imediata. Alguns se agitaram, a preocupação completa em seus rostos. Sem água? Como sobreviveremos no deserto? Questionou uma mulher com um filho pequeno em seus braços. De onde virá o nosso sustento? Aclamou outro. O pânico começou a borbulhar enquanto as lembranças do Egito começavam a aflorar, a abundância do Nilo, a segurança na escravidão. Moisés,
percebendo a confusão crescente, exclamou: escutem! Lembrem-se das maravilhas que o Senhor fez. Lembrem-se de que Ele é o Deus que libertou nossos antepassados e que está entre nós agora. Este teste é uma chance para que possamos aprender a depender somente dele. A nuvem escura que pairava sobre o Sinai pareceu se intensificar, e um trovão distante soou, como uma confirmação daquela afirmação. Noé, sentado entre os ansiosos, sentiu seu coração pulsar. Ele pensou consigo mesmo: se Ele é o nosso Deus, então Ele proverá. Mas, será que todos acreditam? A primeira noite caiu, e muitos ainda estavam inquietos. Mas Moisés, fortalecido pela fé, não se deixou abalar. Ele subiu a uma pedra elevada, e ali, sob a proteção da nuvem, orou incansavelmente, buscando o Espírito de Deus. Na manhã seguinte, assim que o sol começou a colorir o deserto, uma mudança inusitada começou a tomar conta do acampamento. O cheiro de umidade no ar se misturava ao calor crescente, e os murmúrios de desconfiança se tornaram sussurros de expectativa. De repente, uma chuva leve começou a cair, trazendo refresco ao chão árido. No entanto, a realidade estava prestes a quebrar as expectativas. Ao olharem para os seus arredores, perceberam que as gotas de água não eram simples chuva, mas sim a glória de Deus se manifestando numa maneira incomum. A rocha à beira do acampamento começou a gotejar água. Os israelitas correram para a rocha, a incredulidade se transformando em louvor e adoração. É Ele! Gritavam. O Senhor nos supriu. Era um momento de revelação, onde suas queixas se convertiam em celebração da provisão divina. Moisés permaneceu à distância, observando o povo com um sorriso satisfeito no rosto. Ele sabia que aquele era apenas o começo de uma série de provas que revelariam a profundidade da fé e da confiança do povo no Senhor. As primeiras lições de dependência estavam sendo desenhadas, mas ele também tinha consciência de que muitos ainda lutariam contra seus medos. Quando o último eco de cânticos começou a se dissipar, uma voz suave ressoou em seu coração. Este foi apenas o primeiro passo, Moisés. Prepare-os, pois os próximos desafios os levarão a me conhecer mais profundamente. E assim, com os corações agora aquecidos pela água renovadora, Moisés percebeu que a jornada acabará de começar. Havia muito ainda por vir, e um plano divino soberano se revelaria, enquanto as 12 provas não só moldariam uma nação, mas também transformariam gerações vindouras. Estão prontos para mais, meu povo? Perguntou Moisés, sentindo a expectativa crescer novamente entre eles. O primeiro teste foi cumprido, mas o deserto aguardava com novas revelações e desafios, um verdadeiro campo de batalha espiritual onde cada passo os conduziria lentamente, mas seguramente, ao coração de Deus. E assim, na vastidão do deserto, um novo mistério aguardava a vista, como uma luz que se acendia em meio à escuridão. Moisés, com o brilho de esperança resplandecendo em seu coração, olhava para o povo que começava a se assentar lentamente após a celebração. As vozes de adoração ecoavam pelo deserto, mas enquanto o riso e o louvor preenchiam o ar, uma nuvem de preocupação ainda pairava nas mentes de muitos. A primeira prova havia demonstrado que Deus era o provedor, mas a próxima não seria tão simples. Vocês viram a glória de Deus através de sua provisão, ele começou, suas palavras sendo absorvidas com expectativa e temor. Agora, preparem-se para o segundo teste, que será uma prova de obediência e fé. Ao pronunciar estas palavras, o próprio céu pareceu escurecer, como se o universo estivesse em sintonia com a seriedade da mensagem. O povo escutou em silêncio. Muitos lembravam-se das promessas de Deus, ainda se perguntando se poderiam sustentar a fé. O Senhor tinha libertado seus antepassados, mas o caminho através do deserto parecia longo e cheio de incertezas. Esta noite, vocês não comerão pão, anunciou Moisés firmemente, a voz cortando a tensão como uma lâmina. Vocês serão postos à prova, e apenas pela manhã, deverão esperar a mão do Senhor que enviará o maná do céu. É um alimento que não conhecem, mas que sustentará suas vidas. Um murmúrio surdo passou entre os israelitas. Eles olhavam para a vasta extensão do deserto e falavam entre si, suas preocupações ressurgindo. Como vamos aguentar sem pão até amanhã? Questionou um homem idoso. Amanhã não haverá maná, é um sonho. Moisés,
notando a aflição em seus olhares, fez uma pausa. Lembrem-se, disse ele, o Senhor é fiel às suas promessas. Assim como a água fluiu da rocha, o pão virá do céu. O que vocês precisam é confiar nele, mesmo quando a dúvida se levantar. Ele se afastou, buscando mais uma vez a presença divina. Nesse momento de oração fervorosa, ele implorou ao Senhor, ó Deus, que este povo conheça a tua fidelidade. Que cada um deles possa ver e tocar o teu poder. Enquanto isso, a noite tomou conta, e os israelitas se prepararam para o novo dia, inquietos e angustiados. Quando a primeira luz do amanhecer começou a romper as trevas, um frescor inédito permeou o ar. Eram as primeiras horas do dia, e uma paisagem incrível começou a se desenhar diante de seus olhos. Como a névoa do Senhor se erguia, uma substância fina e delicada cobria o solo, reluzindo como estrelas na terra, o maná. Era como flocos brancos, e o povo olhava atônito, cada um questionando o que era aquela bênção. O que é isso? Indagou um jovem. É o pão que o Senhor falou, mas como devemos comê-lo? Moisés levantou as mãos. Vocês devem coletar o que cada um pode comer. Mas lembrem-se, não peguem mais do que o necessário, a não ser para o dia de amanhã. Assim, confiarão no Senhor que é o seu sustentador. Alguns se disporam a obedecer fielmente, enquanto outros, inebriados pela dúvida, decidiram coletar mais, temendo a escassez. À medida que o sol se erguia, Moisés observava com o coração apertado. A promessa do Senhor se cumpria, mas os corações ainda estavam divididos. Por fim, quando cada israelita havia coletado sua parte, começaram a preparar o maná. O sabor era doce e satisfatório, como um presente dos céus, mas dentro de alguns, a velha incredulidade ainda lutava para emergir. Aqueles que haviam pegado em abundância se depararam com a realidade de que o que sobrou apodreceu, revelando a verdade do Senhor, ele sempre supre a cada dia. Uma lição de fé estava claro nas entrelinhas do que estava acontecendo. Moisés não apenas dirigia a assembleia, mas também reorientava cada coração. Ele compreendia que a luta por confiança não se limitava apenas a manter-se em pé, mas também a entender que Deus era mais do que suficiente. Enquanto o povo se reunia para saborear a dádiva divina, uma voz suave e poderosa ecoou novamente na mente de Moisés: Você deve prepará-los, Moisés. Mais à frente. Uma traição se aproxima, e é preciso que saibam quem realmente sou. A tensão e o suspense pairavam sobre o povo no deserto, pois, enquanto a provisão se concretizava diante deles, um mistério mais profundo se desdobrava no plano soberano de Deus. O desafio da obediência estava apenas começando, mas para Moisés, uma pergunta ecoava: estão prontos para enfrentar a verdade que liberta e transforma? Moisés observou atentamente o povo que, ainda deslumbrado pela visão do maná, começava a se dispersar em pequenas famílias e grupos. O gosto doce do sustento ainda dançava na boca deles, mas havia uma sombra que se aprofundava nos olhos de muitos. Assim como o alimento celestial fez a surpresa brotar em seus corações, a ansiedade não tardou a surgir. Ele não apenas alimentava seus corpos, mas também cultivava uma necessidade urgente de fé que ainda não havia florescido completamente. Reúnam-se, Moisés clamou, erguendo a voz para ecoar sobre a multidão. Foram poucos os que imediatamente prestaram atenção. O murmurinho da incredulidade persistia, e algumas cabeças se viraram, ainda hesitantes e desconfiadas. Escutem as palavras do Senhor, ele continuou, com uma intensidade que refutava qualquer murmúrio desdenhoso. Assim diz o Senhor: eis que eu os levarei a experiências que testarão o que está em seus corações, para saber se guardarão os meus mandamentos ou não. As palavras ressoavam por todo aquele acampamento, um eco da verdade divina que não poderia ser ignorado. Conforme a manhã avançava, os israelitas, ainda comendo maná, começaram a se reunir. A tensão no ar era palpável, e a dúvida pairava como nuvem carregada. Moisés viu rostos preocupados, à espera de uma conclusão, um entendimento do que estava acontecendo. Hoje, o Senhor nos dará a oportunidade de conhecer sua santidade, anunciou Moisés. Devemos nos preparar para um novo teste, uma prova de obediência que ensinará não apenas a comer o maná, mas também a compreender o que é viver segundo a palavra de Deus. O povo olhou-se profundamente.
Muitos ainda lutavam internamente, lembrando-se da solidão do deserto e da escassez de outros dias. A experiência do maná fora inegavelmente milagrosa, mas haveria mais por vir. Aqueles que haviam coletado em demasia não poderiam deixar de recordar com frustração suas tentativas de controlar a bênção divina, perdendo assim a essência do que era confiar no Senhor. Reunião de manhã, pois o que o Senhor nos pedirá será grande. Preparem seus corações, Moisés insistiu. E saibam que ele é um Deus zeloso, guarda os seus bons propósitos e oferece segundas chances. Naquela noite, quando o crepitar dos fogos começava a iluminar o acampamento, Moisés se retirou para um lugar solene. Com a mente centrada em orações, ele buscava entendimento sobre o que viria a seguir. Uma visão ardente se formou diante dele, e, da escuridão, uma chama divina emanou. Levante-se, disse uma voz poderosa. É hora de preparar o meio do povo para o que está por vir. Você não lhes ensinará apenas sobre maná, mas sobre promessas e os caminhos do meu plano redentor. Afinal, um futuro mais poderoso aguarda. As palavras ressoaram em seu espírito, vinculando-se firmemente em sua alma. Ele sabia que em um futuro próximo, um móvel de eventos que testariam cada coração estava a caminho. Ao amanhecer, ele prepararia o povo para sua terceira experiência, a experiência da obediência e da lei. Com o sol surgindo no horizonte, a luz começou a penetrar as sombras, trazendo um novo dia e uma nova expectativa. Em meio a essa expectativa, uma certeza começou a se cimentar na mente de Moisés. Não era apenas um teste do que eles buscavam, mas do que Deus se revelava na travessia do deserto. Mas o que será exigido? Moisés questionou em seu coração, e uma profunda sensação de reverência encheu seu ser. A resposta está na lei. Em meio a esse clamor interior, um novo pensamento tomou forma. E se não cumprirmos com o que for exigido? Que aviso me trará o Senhor para preparar este povo? O ar acima de sua cabeça começou a vibrar com uma presença que não podia ignorar. Ele sabia que, assim como o maná que viera do céu, o Senhor preparava a própria lei que guiaria seu povo. Mas a decisão de aceitá-la ou não era inteiramente deles. E assim, a jornada de transformação e redenção se lançava. O que os israelitas fariam, agora mais do que nunca, era crucial para que seu entendimento se elevasse além do físico para tocar no espiritual. O primeiro teste havia sido a provisão, agora viriam as exigências de adoração e submissão. Com um último olhar para o céu que começava a clarear, Moisés sussurrou: Ó Senhor, que cada coração esteja disposto a te seguir e a compreender o teu caráter poderoso. Deixai-os saber que toda obediência é um passo em direção à liberdade. Mas uma última sombra de dúvida pairava em seu espírito. Estarão prontos para aceitar tua lei? Com essa pergunta em mente, a próxima prova aguardava, reformulando seu entendimento sobre as promessas divinas. O plano soberano de Deus estava prestes a revelar-se com total clareza, e Moisés permanecia ansioso para testemunhar o desdobrar do propósito de Deus entre o seu povo. Ao romper da aurora, Moisés se levantou, os raios do sol dançando entre as nuvens cortinas sobre o deserto. Clamou ao Senhor em seu coração, buscando direção e clareza. O zéfiro fresco da manhã carregava consigo murmúrios de inquietação, mas também um anseio profundo por algo que transcenderia a realidade do que haviam conhecido. Com a fé em seu peito pulsando como um tambor, Moisés dirigiu-se ao acampamento. Reúnam-se, filhos de Israel, ele bradou, um eco de autoridade emanando de cada palavra. A multidão que acordava começou a se reunir ao seu redor, com rostos ainda sonolentos, buscando no olhar de seu líder a promessa que Deus havia revelado anteriormente. Hoje, o Senhor nos falará, exclamou Moisés, com fervor. Os olhos de cada um brilhavam com uma mistura de expectativa e temor, um reflexo da luta interna entre a coragem de se submeter à palavra e o medo do desconhecido. Preparem-se! O Senhor verificará nossos corações e saberá em quem podemos confiar. O silêncio pairou enquanto os israelitas se estabeleciam em um círculo, cada um aguardando o que estava por vir. A atmosfera carregava uma eletricidade palpável que se intensificou quando Moisés se elevou, as palmas das mãos erguidas em direção ao céu. E, assim, como um trovão que ressoa nas montanhas, uma voz veio das alturas: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te trouxe da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. A declaração soou com tanto poder que as areias do deserto pareceram tremer sob os pés dos israelitas. Moisés observou o povo com atenção. Havia uma mistura de temor sagrado refletido em seus rostos e um chamado à obediência começava a ser gravado em seus corações. Não farás para ti imagem, nem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus ou embaixo na terra. Pois eu sou zeloso. A voz do Senhor continuava, enquanto Moisés, com o espírito elevado, repetia cada mandamento. Ele via como as palavras se implantavam na mente do povo, como sementes em solo fértil, esperando a chuva da evidência divina para frutificar. Com cada mandamento que proferia, a tensão no acampamento crescia. A lembrança da opressão egípcia e a liberdade inexplorada sob a liderança de Deus tornava-se viva a cada pronúncia. Guardai o sábado, para o santificar, assim como o Senhor vos mandou. Cada dia tem um propósito e um tempo para descansar na presença do Altíssimo. Neste momento, uma revelação sutil começou a se formar. Os israelitas estavam sendo chamados não apenas para seguir regras, mas para entrar em um relacionamento mais profundo com o Criador. Cada mandamento era uma extensão da graça, não um peso a ser suportado. Os corações mais duvidosos começaram a se aquecer ao perceber que Deus não desejava controle, mas o desejo de que eles vivessem em liberdade verdadeira, guiados por sua luz. A resposta à pergunta interna de Moisés estava começando a brotar entre o povo: estaríamos prontos? Naquele instante, um homem avançou do meio da multidão, seu olhar penetrante ardendo com fervor. Moisés, ele gritou, pondo à prova o que estava sendo proclamado. E se não conseguirmos obedecer? E se falharmos de novo? O silêncio se aprofundou. Moisés olhou para ele, consciência da gravidade da dúvida que não era exclusiva dele, mas uma profunda preocupação que permearia muitos. A obediência não é apenas sobre regras, mas sobre confiar no Deus que nos chamou a ser livres. E mesmo em nossas falhas, Ele é fiel e justo para perdoar. Eventualmente, uma brisa suave passou pela multidão, levando consigo a incerteza e plantando uma semente de esperança. Com cada mandamento que descia como uma chuva suave, aumentava a fervorosa convicção de que, sob a soberana direção de Deus, um novo futuro se desdobraria diante deles. Portanto, irmãos, decidam hoje a quem servirão, instruiu Moisés, seu coração pulsante com uma nova sabedoria, se aos deuses de um mundo que não conhece compaixão ou ao Senhor, que prometeu ser o nosso Deus. Enquanto a revelação da lei continuava, a presença do Senhor se fazia cada vez mais palpável, envolvendo o acampamento em um manto de glória. O que os israelitas aprenderiam fora do rótulo da obediência seria um relacionamento de amor e intimidade com o seu Deus. Mas não havia tempo para descanso. Moisés sabia no fundo de sua alma que a jornada estava apenas começando, e que cada mandamento seria uma chave para a verdadeira liberdade e adoração. A cada dia, uma nova prova ao caráter do povo emergiria como um desígnio do plano soberano de Deus. E assim, enquanto Moisés olhava para o horizonte do deserto, uma certeza fazia morada em seu espírito. E quando tudo se revelar, quando nosso coração ressoar como casa de adoração, então entenderemos que nossa vitória não está em nós, mas na fidelidade do Senhor. Preparem-se, pois os estados da obediência e bênção se aproximam. E vinde o dia em que o véu será levantado. Essa certeza acendia um fogo em seu coração, e enquanto ele falava, um último mistério pairava no ar: o que mais os aguardava no deserto? O plano divino estava longe de ser completo, e novas revelações estavam prestes a acontecer. Assim que o sol se erguia mais alto no céu, iluminando as encostas áridas que cercavam o acampamento, Moisés agarrou a oportunidade como um tesouro. A voz do Senhor ainda ressoava em seus ouvidos, mas mais do que isso, uma indignação espiritual pulsava dentro dele. Ele sabia que a jornada pela obediência estava apenas começando e que Deus faria surgir prova após prova para moldar o coração daquele povo. Nos próximos dias Moisés proclamou: o Senhor nos colocará à prova em 12 ocasiões, não para nos punir, mas para nos refinar como ouro à luz do fogo. Um murmúrio atravessou a multidão, criando ondas de ansiedade e expectativa. Naquelas palavras, havia promessa de transformação, mas também um eco de medos antigos. Por meio de cada desafio, confiarei no Senhor, e cada um de vocês também deve confiar.
Ele nos conduzirá através de águas profundas, e em cada provação, seremos purificados e testados em nossa fé. Os israelitas se entreolharam. A ideia de 12 provas era tanto um convite quanto um aviso. Há muitos anos, eles haviam vivido a opressão no Egito, e agora o deserto parecia ser um novo palco para suas lutas, onde o Deus de Israel, que os resgatou com um braço forte, desejava que eles se tornassem um povo obediente. Naquela manhã, enquanto o calor do dia começava a se intensificar, o primeiro teste se manifestou. Sofrendo com a escassez de água, a multidão começou a reclamar. Que tomamos drink, Moisés? O que faremos nesta aridez? As queixas ecoavam como flechas cruéis, imunizando as promessas do Senhor. Moisés, buscando a sabedoria em meio às queixas, ergueu os olhos em direção ao céu. Senhor, como posso guiar este povo? A resposta veio rápida e clara: supere a amargura, em Mara, o Senhor lhes mostrará um caminho precioso. Ao se dirigir rapidamente ao povo, Moisés disse: aguardai. O Senhor já preparou um caminho. Caminhemos em direção a Mara. O povo hesitou, mas a fé respondeu, e eles o seguiram. Quando chegaram a Mara, Moisés teve que agir. A água era amarga, e o povo parecia mais ansioso do que nunca. Povo de Israel, ouça, Moisés exclamou. O Senhor nos propõe uma escolha. O que parece impossível será transformado em bênção. Compreendendo agora a direção divina, ele lançou um pedaço de madeira nas águas, e à medida que fazia isso, as águas tornaram-se doces. Um turbilhão de emoção se apossou da multidão enquanto eles se prostravam e adoravam. Ali, na amargura, aprenderam sobre a confiança em seu Senhor. A primeira prova em Mar os preparava para a segunda, e as 12 provas começavam a moldar seus corações, cada uma chave rumo à liberdade. Porém, dentro de Moisés, uma inquietação permanecia. Ele sentia que ainda não havia chegado ao fulcro do que Deus estava desejando fazer. As provas poderiam se intensificar. Qual será a próxima lição que o Senhor nos revelará? Indagou ele em sua mente. Ao final do dia, enquanto o sol se despedia no horizonte, Moisés começou a compreender: cada uma das 12 provas seria um passo a mais na jornada. E quando todas fossem superadas, o povo alcançaria não apenas liberdade física, mas uma libertação espiritual profunda. O Senhor tinha um plano soberano, muito além do que seus olhos podiam ver. No deserto, a transformação começaria a florescer tanto nas vidas individuais quanto na coletividade. À medida que as sombras da noite se aproximavam, novamente a presença do Senhor cobria o acampamento, como uma nuvem que os guiaria e protegeria nos desdobramentos da jornada. Preparem-se, filhos de Israel! Moisés gritou sob as estrelas, firmando os pés na areia: estamos apenas começando a compreender o nosso Deus e suas maneiras. As provas nos ensinarão a verdadeira essência da adoração e confiança no Senhor. O que mais será revelado a nós amanhã? E, na escuridão, uma luz suave emanou do santuário de Deus, como se ecoasse a resposta para o anseio de Moisés. As respostas estariam em cada desafio, cada testemunho de fé, esperando ser descobertas na própria essência da jornada que ainda estava por vir. Assim, o plano soberano de Deus se desenrolava, prestes a revelar mistérios ainda mais profundos que triunfariam sobre os corações do seu povo. Enquanto os primeiros raios do dia despontavam no horizonte, Moisés se levantou em meio ao acampamento, cercado por um povo que ainda estava aturdido pelas maravilhas da noite passada. A sensação de doce água fluindo por suas gargantas ainda ecoava em suas memórias, mas novos desafios se avizinhavam, pois o Senhor não tardaria em enviar a segunda prova. Moisés buscou a face de Deus novamente, orando fervorosamente. Ó Senhor, o que pedis que façamos agora? Ele estava ciente de que cada prova não era apenas uma circunstância, mas uma oportunidade de crescimento e revelação. E o Senhor respondeu: diga ao povo que se prepare para a próxima jornada. Amém, para a vitória. Com firmeza, Moisés convocou todos os filhos de Israel: reúnam-se ao meu redor. O Senhor nos testará mais uma vez. Aqui no deserto, onde o pão também escasseia, somos convidados a confiar nele, que provê para o seu povo. Um murmúrio de preocupação percorreu a multidão, crescente como nuvens de tempestade no céu.
A fome começou a atormentar os israelitas. Sentindo a necessidade urgente de alimento, as mães cobriam seus filhos com laços de temor, lembrando-se da fartura deixada no Egito. Por que nos trouxeste a este deserto para morrer de fome? Clamaram alguns, conscientizados de sua fragilidade. Moisés, imerso em oração, ergueu sua voz para os céus. Senhor, tua palavra nos ensinou que não podemos viver só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que devemos fazer agora? A resposta divina ecoou nos ventos quentes que sopraventavam, uma promessa que ressoava com poder. Escutai, Israel. O Senhor fará cair pão do céu. De manhã, quando o orvalho se assentar, haverá maná para vocês. As palavras de Moisés trouxeram esperança, mas também mais dúvidas. O que é maná? Um murmúrio curioso passou por entre a multidão. Na manhã seguinte, ao amanhecer, quando o orvalho se dissipou, algo surpreendente aconteceu. A superfície do deserto estava coberta com um floco branco semelhante a grandes flocos de neve. A multidão ficou em silêncio, admirando a singeleza da provisão divina. Que é isto? Indagaram, maravilhados. Moisés, com a certeza em sua voz, respondeu: é o pão que o Senhor vos deu para comer. Cada um de vocês colherá o quanto precisar, sempre na medida da sua fome. Enquanto o povo se dispersava, Moisés contemplou a cena. Sendo alimentados assim, estavam prestes a entender algo mais profundo sobre a dependência de Deus. Nesse dia, enquanto os israelitas recolhiam o maná e o assavam, a presença do Senhor envolveu o acampamento. Mas o teste não terminava ali. Moisés sabia que o poder de Deus não se limitava apenas ao alimento físico, mas estava prestes a revelar um aspecto mais sublime. O maná era um símbolo da verdadeira sustento espiritual. Com a noite se aproximando, uma nuvem de glória desceu sobre o santuário, preenchendo o espaço com luz e reverência. Deus falava de forma intimista, lembrem-se, não apenas do pão para o corpo, mas também do que sustenta a alma. Assim como o maná, eu sou o pão da vida. Moisés sentiu um arrebatamento em seu ser, a profunda mensagem de dependência se entrelaçava em seu coração e na história do povo. No entanto, ainda uma pergunta assombrava sua mente: o que mais virá após isso? A vontade de Deus não termina aqui. Ele sabia que as provações eram apenas marcos em um caminho grandioso rumo à terra prometida. Certa noite, enquanto olhava as estrelas e contemplava as promessas do Senhor, Moisés sussurrou para si mesmo: as provas que Deus traz cabem nas mãos do nosso Criador. O que mais será revelado na jornada de transformação deste povo? E assim, o plano soberano de Deus continuava a desdobrar-se, aguardando o tempo perfeito para os corações dos israelitas se encherem de fé e gratidão por cada ato de provisão, enquanto os mistérios celestiais aguardavam em cada passo desta jornada sagrada que ainda estava por vir. À medida que os novos dias se desenrolavam no deserto, a vida no acampamento de Israel começou a se estabilizar em torno do maná. O povo se acostumara a coletar o pão do céu a cada manhã, reconhecendo a doçura da provisão divina. Cada floco que caía lembrava-os da fidelidade do Senhor, mas havia uma profunda lição que ainda precisava ser aprendida. Moisés, observando o cotidiano de sua nação, sabia que o Senhor não apenas providenciava alimentos, mas também desejava ensiná-los sobre a importância do descanso e da santidade. Ele sentia que o próximo teste seria um convite para a reflexão sobre a verdadeira natureza da adoração. Reúnam-se novamente, filhos de Israel, ele clamou em meio ao acampamento, sua voz cortando o ar como uma flecha de determinação. O povo, agora mais atento, aproximou-se, intuindo que algo importante estava por vir. O Senhor nos estabeleceu um dia de descanso, um sábado para nós e para as nossas famílias. Ele deseja que tenhamos um tempo sagrado, livre de trabalho e totalmente dedicado a Ele, anunciou. A resposta inicial foi um murmúrio de confusão, uma dúvida pairando entre os rostos do povo. Alguns começaram a questionar: não podemos simplesmente continuar a coletar? Há alimento todos os dias. Moisés levantou as mãos, pedindo silêncio. O Senhor nos ordenou que, no sexto dia, devemos coletar o dobro do maná, pois no sétimo dia é o dia de descanso. Não devemos procurar alimento nesse dia, confiando que ele nos suprirá para a semana.
A perplexidade se misturou com indignação, mas Moisés, fortalecido pela autoridade do Senhor, insistiu: esta é uma oportunidade de adorar a Deus de maneira diferente, um ato de fé e confiança na sua promessa de provisão. Na manhã do sexto dia, antes que o sol rompesse o horizonte, as famílias despertaram, cada uma se preparando para cumprir a instrução do Senhor. Moisés observou enquanto via as crianças e os adultos, juntos, se dirigindo ao local do maná. Orem e peçam ao Senhor o que necessitam. Desta vez, coletarão o dobro e ainda assim, ao amanhecer de amanhã, não sairão. O desafio da obediência provocou suor nas testas e rugas de preocupação, mas havia um eco de esperança nos corações cansados. Na manhã seguinte, o povo reuniu o maná como nunca antes, e quando o sol começou a brilhar, observaram que nada havia apodrecido. Uma linda bênção se desdobrava diante deles, um testemunho visível da graça de Deus. Moisés então novamente se dirigiu ao povo: este dia é um dia santo, um descanso em reverência ao Senhor. Que todos nós possamos lembrar que não apenas de pão viveremos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O primeiro sábado foi um momento de adoração e renovação de força. O povo se reuniu em círculos, contando histórias sobre a libertação do Egito e cantando louvores ao Senhor. Durante aquele dia, a unidade se estabeleceu, e cada coração se encheu de reconhecimento pelas bênçãos recebidas. Mas, enquanto Moisés liderava os cânticos, uma sombra de preocupação começou a se formar em sua mente. Estará o povo realmente entendendo a essência da santidade deste dia? A obediência os transformará de fato. A ideia de que a próxima prova poderia ser diferente do que haviam endurecido seus corações era imprevisível. Naquela noite, o Senhor falou a Moisés, e a voz parecia soar como o vento que passava entre as árvores. Diga ao povo que as 12 provas não são apenas testes, mas também revelações do meu caráter. Cada uma convida-os a se encararem e a dependerem de mim. Senhor, Moisés buscou: quais são os próximos passos a serem dados? Estarão prontos para aprender o poder da obediência e se afastarem das suas inseguranças? Prepare o povo para o próximo teste. Ele revelará não apenas sua capacidade de adoração, mas as profundezas de seu compromisso comigo. A próxima experiência será um chamado à verdadeira humildade e ao reconhecimento de minhas obras entre eles. Prepare-os, pois juntos eles enfrentarão o desafio de serem um povo escolhido. E assim, no amanhecer do novo dia, o povo hebreu se prepararia para a próxima prova, já que os caminhos do deserto continuavam a revelar os mistérios do plano soberano de Deus. A transformação gradual se insinuava, enquanto cada um era inserido em uma jornada que não apenas ensinaria a dependência, mas também apresentaria a profundidade do amor de Deus. O futuro era incerto, mas uma nova luz se acendia. Estarão prontos para ver a grandeza do Senhor através de cada desafio? Moisés indagou, seu coração batendo forte à medida que as promessas de Deus se aproximavam de se revelar em maravilhas.